Boa tarde a todos. Hoje eu, Ana Lívia Rocha Rodrigues, sob a orientação da professora doutora Alexandra Fernandes Pereira, irei apresentar um projeto de iniciação científica PIVIC intitulado Estabelecimento, Caracterização e Criopreservação de Células Somáticas derivadas de Jaguatirica leopardos pardalis. O Brasil é um país altamente biodiverso em felídeos silvestres. Dentre eles está inserida a jaguatirica, a qual possui um elevado papel ecológico devido à sua atuação na manutenção de ecossistemas por meio do controle de preços. O Brasil, ainda que possua uma alta densidade desses animais e que a sua espécie seja classificada como pouco preocupante, a sua população tem sendo reduzida. Assim, estratégias de conservação de amostras somáticas estão sendo elaboradas, principalmente aquelas que são oriundas da pele, já que são menos invasivas e restritivas e altamente aplicadas para biotecnologias, como a clonagem e a indução de células à pluripotência. Dessa forma, é de extrema importância a formação de bancos de células somáticas, visando o estabelecimento de linhagens celulares e a criopreservação dessas células. Com isso, o estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do cultivo prolongado e da criopreservação em células somáticas de jaguatirica. Para atingir esse objetivo, foi utilizada a seguinte metodologia. Quanto à bioética e locais de execução, amostras auriculares foram obtidas do animal qual estava sendo tratado no Hospital Veterinário da UFESA após ter sido resgatado pelos agentes do IBAMA. Dessa forma, o experimento foi aprovado pelo ICMBio e as etapas realizadas no LBA. Quanto ao animal à biópsia de pele, o mesmo foi anestesiado, as amostras auriculares foram obtidas e levadas ao laboratório. Assim, foram processadas e colocadas em cultivo em ambiente controlado, e a partir delas foi possível obter células da quarta, sétima e 10ª passagem, as quais posteriormente foram criopreservadas e avaliadas. Para a criopreservação, as células foram criopreservadas por meio da congelação lenta, utilizando as seguintes concentrações de crioprotetores. Para a imunocitoquímica, as células foram fixadas e permeabilizadas e ainda incubadas com os marcadores para sua visualização em microscopia de fluorescência. Para as avaliações celulares, para a morfologia celular, as análises foram realizadas observando tamanho, opacidade e formato das células, e para a viabilidade, as células foram coradas com ajuste Tripan. Para a atividade metabólica, as células foram incubadas por durante 5 dias em ambiente controlado e posteriormente foi adicionada a solução de MTT e incubou-se novamente por 3 horas. Posteriormente, os cristais de parmesão foram diluídos em DMSO e a solução obtida foi lida em espectrofometria. Para os níveis de apoptose, as células foram marcadas com laranja de acridina e brometo de etídio e visualizadas em microscopia de fluorescência. Realizou-se as análises estatísticas e obteve-se os seguintes resultados e discussão. Na figura 1, é possível observar células com formato fusiforme com prolongamentos citoplasmáticos, características associadas a fibroblastos, corroborando assim com Silva e colaboradores, o qual analisou o cultivo celular de onça pintada e observou a manutenção da morfologia celular. Ainda é possível observar a confirmação do tipo celular com imunomarcação, onde houve a confirmação da origem mesenquimal das células, o que é um ótimo parâmetro para a formação de banco de células para conservação. Na tabela 1, é possível observar os dados relacionados à viabilidade celular, onde é possível observar que nas passagens antes da criopreservação não houve alteração estatística, corroborando assim com Lira e colaboradores. E o que também foi observado depois da criopreservação, que não houve também diferença estatística, corroborando assim com Silva e Lira, os quais trabalharam com diferentes felídeos silvestres, só que agora trabalhando com sacarose e DMSO como crioprotetores, o que garantiu alta viabilidade celular. Para a atividade metabólica, as células da sétima e 10ª passagem tiveram redução nesse parâmetro ao comparar com as passagens iniciais. Logo após a criopreservação, observou a redução desse parâmetro em todas as passagens, o que corrobora com Magalhães e colaboradores, o qual trabalhou com fibroblastos cervídeos e observou que após a sétima passagem, as células começavam a apresentar efeitos negativos no cultivo. Na figura 3, nós temos as imagens associadas ao nível de apoptose e por meio delas foi possível observar o seguinte gráfico. Antes da criopreservação não houve diferenças estatísticas, porém depois da criopreservação houve uma redução no número de células viáveis e o aumento de células em apoptose tardia e necróticas, o que está associado, por exemplo, à fragmentação do DNA devido à ação de endonucleases, de acordo com Magalhães e colaboradores. Com isso, pode-se chegar à seguinte conclusão: o cultivo prolongado pode afetar a atividade metabólica de fibroblastos de jaguatirica em relação às passagens iniciais, além de aumentar, por meio da criopreservação, o número de células em apoptose tardia e necróticas. Dessa forma, é sugerido o uso de células em passagens iniciais. As referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Agradeço os principais órgãos associados ao experimento e com esse slide eu finalizo a minha apresentação.